Salve, salve literados, aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do Escritores Ecléticos. E na resenha de hoje eu vou fazer a resenha do livro As Últimas Quatro Coisas, do autor Paul Hoffman. Segue a vinheta. E aí, literários, tudo bem com vocês? Aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do Escritores Ecléticos. E no vídeo de hoje, eu resolvi, depois de tanto tempo, fazer a resenha deste aqui, ó, As Últimas Quatro Coisas, do autor Paul Hoffman. A continuação do livro A Mão Esquerda de Deus. E antes de começar a resenha desse livro, eu venho te falar que se você ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, beleza? Se inscreva no canal. Se não deixou o seu like ainda, já deixa o seu like, beleza? E vamos à sinopse. Eu sempre começo a resenha com a sinopse. De volta ao Santuário dos Redentores, Tom McHale é informado de que a destruição da humanidade é necessária. Seria a única maneira de corrigir o maior erro de Deus, e seu papel será fundamental nesse processo. Ele é a mão esquerda de Deus, o anjo da morte. O poder absoluto está ao seu alcance, e o impressionante aparato militar dos Lordes Redentores é sua maior arma, que ele manipula com a mesma destreza com que um dia empunhou uma simples faca. Mas também nem mesmo os Redentores consigam controlar Cale por completo. O menino é capaz de ir da bondade à violência mais brutal num piscar de olhos. É certamente capaz de aniquilar os inimigos da fé, como se espera dele. Mas sua alma é muito mais estranha, é imprevisível do que seus mentores podem esperar. Galera, esse livro, particularmente, eu li ele pela segunda vez. E assim, eu tô lendo o volume 3 até o Bater de Suas Asas. E é interessante, esse livro aqui tem um que a mais aqui que eu vou falar mais pra frente, num outro vídeo. Galera, nesse livro é explorado mais atentamente de como funciona, porque o Cale, que é o personagem principal, ele descobre que ele é um anjo da morte. Então, todo o tratamento que ele tinha no começo, que ele apanhava, que ele sofria, mudou totalmente. Ele agora tem um quarto assim, um quarto só pra ele. Ele tem as melhores comidas, ele tem tratamento. Então, a maneira como ele é tratado nesse segundo livro é totalmente diferente. Eu não sei, a maioria das pessoas leem livros que gostaria que se tornasse filme. Eu queria que esse daqui se tornasse filme, apesar que pode se tornar, não é uma coisa assim, a gente nunca sabe, né? A Cabana foi um livro que foi escrevido há muito tempo e depois se tornou filme. Vira e mexe, livros antigos têm se tornado filme. E o Paul Hoffman, ele é cineasta, então ele está envolvido lá, ele é roteirista. Então existe uma grande possibilidade da trilogia da mão esquerda de Deus se tornar um livro. Eu particularmente gostei muito desse livro. E assim, Thomas Cale, o tratamento dele é totalmente diferente. E o interessante nesse livro é que assim, no primeiro livro é falado somente dos redentores, antagonistas e os Materazzi, que é quando ele foge do santuário, que ele vai e conhece os Materazzi, até ele tem a primeira paixão da vida dele, tudo no mundo novo, não só para ele, mas como os amigos dele. Um que é o Henry Bromador e o outro que é o Kleist. E assim, gente, o interessante desse livro é que assim, eles exploram, por exemplo, os muçulmanos aparecem nesse livro,
Os Cleptos é tipo como uma outra etnia, como se fosse uma maneira, pelo que eu entendi, uma espécie de ciganos, porque o negócio deles não é lutar, eles têm as vilas deles, mas eles ficam à espreita das estradas. Quando as pessoas passam, eles são muito de roubar, são um grupo de ladrões. Mas lembrando, gente, que isso é um livro de ficção, certo? Apesar que tem um que a mais no terceiro livro, que eu vou falar quando for fazer a resenha, que mostra que nem toda ficção é da mente do autor. Então, gente, nessa questão, aí o Bosco, ele começa a liderar um grupo de redentores pra treinar, né? Ele vai treinando de 10 em 10. Porque assim, ó, a ideia desse Bosco aí, que é o mentor dele, é o que? Fazer com que ele crie um exército de redentores para que derrote o antagonista e extermine com a face da Terra. Extermine da face da Terra todos os seres humanos, todas as almas que, segundo os redentores lá na igreja, segundo eles, a humanidade é o maior erro de Deus. Mas, gente, o interessante nesse livro é que, assim, esse menino, ele começa a assimilar as coisas de uma maneira tão fácil que eu falo assim, gente, eu não conseguiria. Aqui nesse livro ele tá com 16, provavelmente 16 anos. E assim, gente, é muito interessante a maneira como é retratado, os muçulmanos. Diferente de muitas histórias que a gente ouve de muçulmanos, os radicais que falam de terrorismo, não, os muçulmanos é como se fosse um grupo religioso, de uma outra religião. Eu acho interessante retratar isso nesse livro, que o Islã, os muçulmanos não passam mais de uma religião, assim como todas as religiões têm. Mas como lá, pelo jeito, se passa na Europa, então a Igreja Católica lá já é muito forte. E o interessante que eu achei legal também nesse livro é que eles retratam a Igreja Católica como guerreiros. Lá os redentores, eles são lutadores, né? Quando eu escuto a palavra redentor, a palavra monge, a primeira imagem que vem na minha cabeça são de padres. Eu já vi até aqui na cidade, apesar de uma cidade, eles com roupão marrom, assim, meio avermelhado, com uma corda, que são monges. Então, ainda hoje na Igreja Católica, adota algumas hierarquias onde são os jovens padres que estão estudando, eles são considerados monges. Então, gente, é interessante a maneira como os redentores são tratados. São todos guerreiros e toda uma guerra. Então, Kael, ele começa a treinar um exército. Ele começa a comandar uma certa luta. E assim, é muito estratégico esse filme. Esse livro. Se você gosta de livros que mexem com estratégias, de luta, de coisa. Eu particularmente, eu gostei desse livro. Eu falo filme porque, gente, é um sonho que esse livro se torne filme. Eu vi esse filme assim, eu vi esse livro, assim, um ponto legal que fala tanto das lutas como foca a maneira como o Kael, que é o considerado anjo da morte, a mão esquerda de Deus, como ele assimila, como ele começa a ser treinado, a mente dele. E assim, no final, é impressionante. Acontece uma coisa que assim, vocês só vão saber lendo. Assim, conforme ele vai treinando, conforme vai prosseguindo, eles são separados, o Henry Bromador e o Cleish, quando o Kael volta pro santuário. Depois mostra como o Cleish está. O Cleish é o que vai pra Vila dos Cleptos, que ele salva uma menina, e no final ele começa a ter uma relação com essa menina. E a menina lá, a Riba, do primeiro livro, também desaparece, não sei o que acontece com ela. E o Henry Bromador, ele volta pro santuário no final desse segundo livro e se reencontra novamente com o Kael. Gente, é um livro muito bom, eu recomendo. E se você ler, você não vai se arrepender, certo? Eu vou ver se eu acho onde ele está à venda aqui. Eu vou deixar o link na descrição. Beleza, galera?
E assim, gente, essa foi a resenha das últimas 4 coisas. Eu estou lendo O Bater de Suas Asas, diferente da Mão Esquerda de Deus e das últimas 4 coisas. Esse, O Bater das Suas Asas, eu estou lendo pela primeira vez. E logo de começo eu me surpreendi, porque, para você ter uma noção, quando eu falo que a ficção não é totalmente uma ficção, os editores foram obrigados a colocar uma nota em cada exemplar da decisão de uma corte, ou seja, parece que foram encontrados, pelo que eu entendi, eu vou ler novamente, pelo que eu entendi, foi encontrado um manuscrito, ou seja, talvez parte dessa história seja real. E é interessante, agora até que ponto é real e até que ponto é da mente do autor, eu não sei. Beleza, galera? Essa foi a resenha do segundo livro da trilogia Mão Esquerda de Deus, As Últimas 4 Coisas. Galera, se você curte meus conteúdos, certo? Se você curte o que eu posto aqui, já se inscreva no canal. Se você ainda não deixou seu like, deixa seu like, vai me ajudar bastante, certo? Tem novos quadros aqui, eu estou fazendo novas coisas, novos formatos pro canal, beleza? Se você tem as minhas redes sociais, minha página no Facebook, meu Instagram, meu Twitter, beleza? Os links estão na descrição. Tem os meus livros, os meus trabalhos, os links estão na descrição também. Tem um livro meu de poesias disponível no Notepad, certo? Eu estou com uma parceria com um jornal literário, o jornal Fatos e Relatos. O site deles também estão aqui na descrição. Se você quer saber como anda o mundo da literatura, se você quiser ficar antenado nas tendências literárias, esse jornal é uma ótima dica para você, beleza? O site tá aqui na descrição. Tem a antologia que eu participo também, Entre Amigos. O link também está na descrição, beleza, galera? Tem um blog onde eu escrevo. Eu vou deixar a resenha, futuramente eu vou publicar a resenha desse livro em formato de texto, certo? Fique atento, é o Dark Books, certo? darkbooksblog.blogspot.com.br. O link está na descrição. Começa a seguir esse blog também. Tem uma dica super legal lá. Eu trabalho com uma equipe legal lá e é super interessante. Eu recomendo super, beleza, galera? Tem um grupo Escritores Ecléticos. Se você tem algum vínculo com a literatura, se você tem algum vínculo, ou escreve, ou trabalha direto ou indiretamente com a literatura, tem um grupo dos Escritores Ecléticos, beleza, galera? Se você é escritor ou tem algum amigo escritor e quer uma ajuda aqui do canal para divulgar o seu trabalho, eu divulgo, é uma ação gratuita, é só me mandar um e-mail com o assunto dica literária por e-mail renato.lira.almeida@gmail.com. O e-mail também está aqui na descrição, beleza, galera? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Alguns vídeos estão ficando longos, mas não tem como resenha. Eu gosto de detalhar bastante as minhas resenhas, beleza, galera? Eu sou o Renato Lira e esse foi mais um vídeo dos Escritores Ecléticos, galera. Até a próxima. Fui! I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body.